Você já viu um campeão mundial perder em apenas 18 lances? Pois se prepare, porque hoje você vai ver uma miniatura maravilhosa do Sergei Karyakin, que é um candidato a campeão mundial, um dos jogadores que mais deu trabalho por Crossing, inclusive, jogando contra o jogador que foi de fato campeão mundial, Veselin Topalov. E essa é uma abertura brasileira, inclusive. O Topalov acabou dando de cara com o Gambito do Rio de Janeiro e ele não conseguiu segurar. Vamos lá! Karyakin começa com E4, temos peão em E5, cavalo em F3 ameaça o peão da casa de E5, cavalo em C6 defende o peão, e o jogador de brancas joga então bispo em B5, abertura Ruy Lopes, que pressiona o cavalo para poder pressionar então o peão da casa de E5. E o Topalov joga aqui o lance mais natural para o jogador de pretas, que é o lance de contra-ataque cavalo na casa de F6, basicamente argumentando, se você tomar o meu peão, né, toma o cavalo e toma o peão, eu vou tomar o seu peão na sequência, então eu não preciso defender o peão da casa de E5. E o jogador de brancas aqui, o Karyakin, segue na linha principal da variante Berlim, que é fazer o roque, permitindo ao jogador de pretas a captura do peão de E4, se ele quiser, sabendo que o jogador de pretas não terá como manter o seu material extra. E é justamente o que as pretas fazem, e é inclusive o melhor lance aqui nessa linha, cavalo toma peão da casa de E4. E essa linha aqui é o Gambito do Rio de Janeiro aceito. Nós podemos seguir a partir dessa posição para um final de jogo muito conhecido, que é o final de jogo de Berlim, que vem com o peão em D4 e o jogador de pretas essencialmente não pode aceitar esse peão que você está entregando, porque essa ruptura central expõe o rei dele que ainda está no centro. Então, digamos, se peão toma, torre em 1 e o jogador de pretas já tem problemas, né? Se cavalo toma, a gente muda a ordem dos fatores, mas não altera o produto. Você vai capturar o cavalo, ele vai ter que tomar de peão, torre em 1 e de qualquer forma o jogador de pretas tem uma série de problemas. Portanto, ao invés de capturar o peão, ele move o cavalo com o tempo no bispo, cavalo em D6 ameaçando o nosso bispo, nós capturamos o cavalo dele. Peão toma com o tempo no cavalo. O cavalo vai para a casa de F5 e depois dessa troca de damas, nós temos um final de jogo conhecido como final de jogo de Berlim. E esse daqui é o final, talvez o mais estudado da história do xadrez. Foi o final que o Kramnik utilizou para vencer o campeão mundial da época, né, que era o Kasparov, e essa posição aqui já foi analisada e jogada milhares de vezes, milhares e milhares e milhares de vezes, e na grande maioria dos casos isso daqui termina num empate, apesar de que hoje em dia o jogador de pretas às vezes tenta argumentar que tá melhor, né? As pretas usam dessa maioria de ala da dama para começar uma avalanche de peões e tentar gerar um peão passado. É uma posição muito complexa, no entanto, o que nós temos é o lance mais natural, aqui é um lance mais jogado inclusive em nível amador do que o D4, é o lance torre na casa de 1, simples e eficaz, a gente chuta o cavalo para recuperar o nosso peão e a gente argumenta que o adversário tá com o rei aqui no centro, então eu já vou colocar a torre na cara do rei. E essa é a linha principal do Gambito do Rio de Janeiro, e ela tem algumas posições aqui que são muito empatativas, como toda Ruy Lopes. No entanto, nós vamos ver por parte do Sergei Karyakin um jogo extremamente criativo de ataque. Vamos lá, cavalo em D6, a mesma ideia, você tira o cavalo com o tempo no bispo da casa de B5 e o jogador de brancas, em muitos casos aqui no nível amador, captura o cavalo, apesar de que isso é ruim, tudo bem? Você capturar o cavalo nessa posição vai levar você a uma linha inferior de brancas. Por quê? Você não quer entregar o seu par de bispos a troco de nada, a posição vai se abrir logo logo. Então, ao invés de você capturar o cavalo, o interessante é cavalo por peão como um lance intermediário, né, a princípio, por quê? Primeiro, o cavalo está ameaçando o bispo, mas ele obviamente não pode tomar o bispo. Se cavalo toma bispo, tá de graça. Cavalo por peão de C6, perdão, cavalo por cavalo de C6, com cheque descoberto, ganhando a dama do adversário e, por consequência, ganhando o jogo muito rapidamente, né? Ao mesmo tempo, se ele aceita trocar o seu cavalo, torre vem com E5 cheque, teremos agora ele cobrindo o cheque com o bispo da casa de E7, e nessa posição agora você tem tempo para recuar o seu bispo para alguma casa. Então você pode voltar o bispo para A4, para D3, para F1, que é o mais comum, e nós temos meio que uma transposição. Na partida, Karyakin capturou o peão, o Topalov, né, não preciso te falar, campeão mundial, não deve ter caído, né, não jogou cavalo, toma bispo perdendo a dama, quem diria que o campeão mundial não caiu nesse golpe, ao invés disso ele cobriu o cheque descoberto de bispo, e nós temos agora, nessa posição, o lance que não é muito natural, mas é o melhor, o bispo volta lá para a casa de F1. Por que ele volta para a casa de F1, né? Para manter a flexibilidade, você quer que esse bispo jogue pela casa de D3, onde ele fica mirando o rei do adversário. No entanto, se você joga bispo D3 de maneira imediata, ele fica bloqueando os seus peões. Então primeiro você volta o bispo para F1, aceita essa perda de tempo, cavalo toma, torre toma,
toque D4 e depois de você ter movimentado o peão da casa de D, você vai voltar o bispo aqui para a casa de D3, onde ele fica mirando o rei do adversário. E essa é uma linha muito igual, considerada por muitos uma linha relativamente empatativa, foi jogada várias e várias vezes aqui ao longo dos anos, e geralmente a ideia é bispo em F6 ameaçando a torre e colocando pressão no peão da casa de D4, a torre calmamente retorna para a casa de E1. Um jogador de pretas nessa posição, por exemplo, pode liberar a movimentação dos seus peões, então ele joga algo como cavalo em F5 para poder jogar D5, nós jogamos C3, ele joga, por exemplo, D5, temos uma estrutura simétrica, não tem nenhum ponto de assimetria, os dois lados vão ter exatamente a mesma estrutura de peões, os dois lados têm o par de bispos e, por consequência, quando chega nessa situação, 75% das partidas empatam. Então, quando o Karyakin, optou jogar essa linha, peão em D4 aqui apoiando a torre, bispo em F6, provavelmente o Topalov estava muito feliz, porque ele estava esperando aquele tipo de empate rápido de pretas. E é tudo que as pretas querem, empatar rapidamente para você tentar forçar uma vitória quando você está de brancas. Pelo menos assim, no alto nível de jogo, é assim geralmente que se joga de pretas. Essas linhas empatativas são muito bem-vindas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Karyakin viu o meu vídeo sobre o Gambito do Rio de Janeiro, então ele sabe, porque ele viu o meu vídeo, é claro, jamais que ele saberia sem isso, que existe um tema muito bonito para as brancas para conseguir um jogo de luta a partir dessa posição. Será que você encontra aqui o lance que o Karyakin jogou, que é um lance bem assim bacana, que joga essa posição pelos ares? Pois é, tomara que você tenha visto a ideia de bispo na casa de D3, sacrificando a qualidade. Esse sacrifício de qualidade é muito legal, muito enérgico. Qual que é a ideia? A ideia do sacrifício é o seguinte: você força o adversário a te dar o par de bispos pela torre. Então, bispo toma a torre, você já tem uma vantagem, que é ter o par de bispos nessa posição aberta. Porque, olha, você tem os dois bispos mirando o rei do adversário. Outra vantagem que você tem é ser o único jogador que tem um peão no centro. Então, depois que você captura, você tem esse peão fortíssimo no centro do tabuleiro e o adversário não tem. E outra questão muito interessante também é a questão do bispo dominando o cavalo. Note que esse cavalo está a 3 casas de distância desse bispo. Aqui tem um tema muito comum, que é o tema do bispo dominando o cavalo. O cavalo tem todas as suas casas completamente dominadas. Então, tudo que resta para ele é retornar para a casa de 8. E essa posição é igual, no entanto, dificílima de jogar para o jogador de pretas, As brancas aqui têm N maneiras de seguir com um ataque fulminante, porque a gente tem tema de checkmate aqui na casa de H7. Por exemplo, você já poderia seguir com dama em H5, forçando o adversário a jogar G6, que é um lance que ele não quer jogar, porque enfraquece as casas escuras ao redor do rei, e você é um jogador que tem um bispo de casas escuras, ele não tem, Então essa posição, por exemplo, já fica muito mais fácil de jogar para as brancas dinamicamente, muito difícil de jogador de preta segurar. O Karyakin joga primeiro cavalo em C3, trazendo todas as peças para o seu ataque, que é um lance muito natural. O jogador de pretas, então, quer se livrar do peão forte que o Karyakin tem no centro do tabuleiro e joga peão em D6, obviamente. Peão toma aqui não é interessante, porque senão você começa a abrir o jogo do nosso adversário. Então, começamos a pressionar. Dama em H5, o lance que nós vimos aqui na última análise. Ameaçando, obviamente, checkmate aqui na casa de H7. Nessa posição, por exemplo, em jogos amadores, muitos jogadores tentam defender esse checkmate com uma ideia de H6. Nessa posição, por exemplo, o H6 parece um lance mais seguro do que o G6, Mas será que você encontra a ideia por trás do H6 não ser particularmente bom? Eu gostaria que você tentasse ver, mas eu acredito que 99% de vocês já está querendo sacrificar o bispo na casa de H6 e é justamente essa a razão. Bispo por H6 e as brancas estão completamente ganhas, porque vai ser absolutamente impossível parar o ataque fulminante que as brancas têm. Portanto, o Topalov joga G6, chutando a dama, mas, por consequência, enfraquecendo casas ao redor do rei. Esse tipo de lance do fianqueto é um lance que você nunca pode estar feliz de jogar, tudo bem? O lance, por exemplo, G6, G3, B6, B3, são lances que você joga apenas se você tiver o bispo para cobrir as fraquezas que você gera. Se você jogar o lance do fianqueto sem ter um bispo aqui para fianquetar, meu amigo, o que você está fazendo é transformando a sua posição num queijo suíço, Então, a dama infiltra na casa de H6. Nós temos agora o erro da partida. Nessa posição, Topalov não percebeu o tamanho da ameaça que o jogador de brancas tem. O que o Topalov deveria ter feito, deveria ter jogado, é o lance dama na casa de E7. Esse daqui é o único recurso defensivo
que o jogador de pretas tem, porque ele consegue manter a dama dele nas casas escuras, uma vez que as casas escuras ao redor do rei estão completamente enfraquecidas. Então, dama em E7 era o único bom lance, porque se segue algo como bispo em G5, dama por E5, e a dama ainda consegue ficar de olho nas casas escuras ao redor do rei. O que o Topalov fez é um lance muito natural, no entanto, é um lance que perde o jogo. Nós tivemos peão toma peão aqui na casa de E5, se livrando do peão central que o Karyakin tinha tanto orgulho. E nessa posição, o jogador de brancas possui uma vitória forçada. Eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar a vitória das brancas nos próximos 3 lances aqui da partida. E quando eu digo vitória forçada, não necessariamente eu estou dizendo checkmate, mas ganho forçado de muito material, tudo bem? Será que você consegue encontrar? Eu espero que sim. Para aqueles de vocês que foram capazes de ver a ideia de bispo em G5, espantando essa dama das casas escuras, meus parabéns. Você acaba de vencer um campeão mundial no 15º lance. Por que bispo em G5 é uma ameaça tão grave, né? A ideia é que você traz a primeira peça para o ataque. Se o adversário ainda tenta ficar de olho na casa de F6, por exemplo, jogando um lance como dama na casa de D6, o jogador de brancas tem uma vitória espetacular trazendo o cavalo. Então, ó, cavalo em E4 e mais uma peça vai ameaçar se infiltrar aqui na casa de F6. Digamos que o nosso adversário desista de ficar de olho nas casas escuras. Volte a dama, por exemplo, para a casa de D7. Nesse caso, temos um checkmate bem simples, cavalo em F6 cheque, o oponente é forçado a capturar, porque se ele movimenta o rei, né, dama toma aqui é checkmate, dama toma aqui é checkmate também, então ele é forçado a capturar, bispo toma e nós temos um checkmate nas casas escuras, tudo bem? Então, o oponente é forçado a ficar de olho na casa de F6. Aí digamos que nessa posição, por exemplo, o nosso adversário joga um lance que não fica de olho na casa de E7, mantém o olho na casa de F6, mas não na casa de E7. Ele joga, por exemplo, dama em C6. Nesse caso, o bispo em E7 vai levar checkmate, porque estamos ameaçando capturar a torre com checkmate. Simples e eficaz. A única alternativa do adversário é colocar um cavalo na frente, mas agora cavalo em G5 ameaça o checkmate na casa de H7 e não existe nenhuma maneira do jogador de pretas impedir a nossa ameaça de checkmate na casa de H7. Digamos que, depois de cavalo em E4 com tempo na dama, por exemplo, o adversário joga em E6, aqui ele está de olho tanto em E7 quanto em F6. É tudo temporário, o simples sacrifício de distração. Bispo em C4 faz tudo se repetir, porque nessa posição, por exemplo, ele não consegue ficar nessa casa. Se ele toma o bispo, por exemplo, bispo em E7 vai levar exatamente aquela mesma sequência de checkmate que nós já vimos, e se ele se move, né, ele vai ter que deixar de guardar alguma dessas duas casas, e as sequências vão ser como nós vimos. Então, o ataque com o bispo em G5 é absurdamente brutal, não tem como você manter essa dama, por exemplo, na casa que você gostaria, que é a casa de D6. Portanto, o Topalov joga dama em D7. Cavalinho em E4, ameaçando exatamente o que a gente viu. Cavalinho em F6 com uma sequência de mate forçado. Por consequência, o único lance na posição que não perde imediatamente, perdão, tem dois, né? Tem F6 e F5, mas o Topalov encontra um dos únicos lances que não perdem imediatamente. Como já vimos, se dama em E6, por exemplo, bispo em C4, e a gente transpõe. Se a dama se move para alguma outra casa, nós temos um ataque brutal. Então, F6 por parte das pretas, recurso defensivo do Topalov, porque agora, de repente, né, a torre também está defendendo a casa de F6. Então essa casa está ameaçada 2 vezes, no entanto ela está defendida também 2 vezes. E nessa posição, nos próximos 2 lances, o jogador de brancas tem uma vitória. Será que você dessa vez consegue encontrar? Aqui é uma sequenciazinha bem rápida que vence a partida. Pause o vídeo e tenha a sua última tentativa de vencer um campeão mundial com o Gambito do Rio de Janeiro de maneira lindíssima. Será que você encontrou bispo em C4? Uma sequência maravilhosa, né? Bispo em C4 cheque é muito bonito porque não existe uma boa reação ao cheque nessa posição. A ideia é simples. Se você coloca a dama na frente, você perde a dama. O Topalov colocou a torre na casa de F7. No entanto, agora que a torre está cravada, ela não mais defende a casa de F6. Então, cavalo por F6 e teremos mais ou menos o que nós já vimos, né? Se cavalo por F6, bispo por F6 ameaçando o checkmate na casa de G7, a única maneira de você não levar esse checkmate, que é dama em E6, pendurando a dama, mas pelo menos se livra da cravada, né? Bispo toma dama, bispo toma. Brancas tem uma posição ganha, apesar de que não tem checkmate forçado. Então, depois de cavalo em F6, no 18º lance, Veselin Topalov abandona, né, um campeão mundial, perdeu em 18 lances para o Karyakin.
E antes da gente finalizar, eu só vou mostrar por que que nessa posição você tem que defender de torre, né? Por que que você não pode jogar tipo rei em H8, que é bem simples na verdade. Dama por F8 é checkmate em um único lance e por consequência não pode ser jogado. Bem, pessoal, é isso. Eu só queria compartilhar essa miniaturazinha aí com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!